Olá, turma! Tudo bem? Espero que sim! Na aula de hoje, estaremos finalizando a parte introdutória sobre funções matemáticas, para dar em seguida a continuidade ao estudo de funções mais específicas, as funções do primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial e logarítmica. Então, como vocês podem ver, esse conteúdo introdutório ele é muito importante para dar continuidade ao raciocínio e à construção do conhecimento de funções. Hoje, vamos trabalhar dois exemplos, um do livro do Positivo 1 de vocês e um outro que eu acrescentei, que é sobre gráficos, que eu acho de extrema importância e que alguns alunos apresentaram um pouquinho de dificuldade na semana passada. Vamos lá? A primeira questão que a gente vai trabalhar agora está no livro de vocês na página 38 do volume 1. Então pegue o livro e faça as devidas anotações. A questão 6 diz o seguinte: dada a função f, cujo domínio são os números reais e o contradomínio o conjunto dos números reais, definida pela fórmula, pela lei de formação. F de x é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 15. Determine na letra A, f de 0. O que vem a ser mesmo f de 0? F de 0 significa você determinar qual é a imagem do elemento 0. Observem que o 0 está substituindo o x. O que você faz para determinar então a imagem da função quando x vale 0? Basta você substituir em toda a fórmula o x por 0. Então, onde tiver x, você vai colocar 0. Olha como que vai ficar. Menos 0 ao quadrado, ou seja, você não fala mais x. Ao invés de você falar x, na letra A você fala 0. Menos 2 vezes o 0, mais 15. Como 0 ao quadrado é 0 e 2 vezes 0 é 0, vai ficar 0 menos 0 mais 15, que dá o equivalente a 15. O que significa isso? Vamos fazer a interpretação que isso é muito importante. Significa que quando x vale 0, ele está mandando seta para o 15. Significa que o número 15 é a imagem do elemento 0. Na letra B, pede para a gente determinar a imagem do número 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3. Significa que eu estarei substituindo o x por 3. Olha como que vai ficar. Menos 3 ao quadrado. Observem que esse menos 3 não está dentro do parênteses, porque o menos está vindo antes da potência. Menos 2 vezes o 3, mais 15. Vai ficar menos 9, porque o quadrado é só do 3. Menos 9, menos 6, que dá menos 15. Somado com 15 dá quanto? 0. Assim como na letra A, significa que a imagem do número 3 é o número 0. E a letra C pede para determinar a imagem do menos 2. Agora sim, o menos 2 deve ser substituído entre parênteses. Olha como que vai ficar. Um menos fora do parênteses e um menos junto com o 2, que é o menos, o sinal do número 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 no parênteses, mais 15. Efetuando esses cálculos, é 15. Significa que a imagem do número menos 2 é 15. Isso vale para qualquer função, tá, pessoal? Aqui nós temos uma função que foi dada pela questão. Inclusive, essa função é chamada de função do segundo grau. A gente vai aprender a determinar essas funções em breve, mas por enquanto a gente vai aprender a trabalhar com a função dada pela questão. Outro exemplo que eu escolhi para trabalhar com vocês foi o gráfico de uma função, já que nós iremos trabalhar com o plano cartesiano durante todo o ano. Olha aqui, eu tenho um gráfico dividido em 3 segmentos, em 3 partes. Na letra A, pede-se para a gente determinar o valor de f de menos 4, ou seja, a imagem do número menos 4. Quando o meu x for menos 4, qual é o valor do meu y? É isso que ele está pedindo. Basta você então procurar o menos 4 no eixo x, que está aqui,
No meu gráfico que está aqui em cima, significa que o valor do meu y corresponde a qual valor? 3. Na letra B, quando o meu x for menos 3, que está aqui, qual é o valor do meu y? A dúvida aqui nessa questão ela é muito comum. O aluno não sabe se ele vai olhar o pontilhado para cima ou para baixo. Se eu olhasse para baixo, eu olharia de maneira errada nessa situação, porque aqui eu tenho uma bolinha vazia. E a bolinha vazia significa que o gráfico não está aqui. Então eu vou ter que olhar para cima. Olhando para cima, o menos 3 vai ter imagem em qual número? 2. O f de 2. O f de 2 está aqui, o 2 no x. Não é isso, professor? Isso. Não tem pontilhado. Realmente não tem. Mas sabem por quê? Porque não existe dúvida em saber qual que é a imagem. Observem que nessa região não tem gráfico para cima, só possui o gráfico para baixo. Se você pontilhar aqui para baixo, você vai observar que a imagem do número 2 é o número menos 4. A imagem do 3, o nosso número 3 no x, o 3 positivo, ele está aqui na frente, ele tem pontilhado para cima e para baixo. A gente vai ter que olhar o pontilhado para baixo, porque para cima a bolinha é vazia, então significa que é vazio o meu gráfico aqui. A bolinha cheia aqui, que é a bolinha colorida, mostra para a gente de maneira clara que a imagem do número 3 é o número menos 4. Para a gente finalizar essa questão e a aula de hoje, vamos determinar o valor da imagem do número 4. O número 4 do x está aqui, está pontilhado para cima, significa que o valor da sua imagem é o número 6. Galera, em algumas situações a questão vai pedir assim, ó. Quanto é f de 2 mais f de 4? Cuidado, f de 2 mais f de 4 não é f de 6. Você vem, determina o f de 2, calcula o f de 4 e depois efetua a operação que a questão pediu. Correto? Galera, então daqui a gente encerra o conteúdo introdutório sobre funções. Espero que eu tenha colaborado e ajudado vocês. Façam as anotações devidas nas atividades de vocês e amanhã fiquem sabendo que eu estou à disposição no Classroom para retirar qualquer dúvida. Grande abraço e até a próxima!